Então, esse é um segundo vídeo, né, complementando o primeiro, falando do poder, né, oculto, do poder da oração. Não oculto por quê? Até que a gente tome conhecimento. Porque não é uma coisa hermética, uma coisa oculta porque não é boa, não é isso. Tudo está no oculto até que a gente acesse aquilo do meu nível consciencial, passo a ter o conhecimento. Então, todos nós já ouvimos falar desse poder, né? O próprio Jesus nos disse: vós sois deuses criadores, co-criadores. O que ele quis dizer com isso? Exatamente isso, né? Que na Bíblia consta, e muitas pessoas acreditam que essa citação não passou de algo, né, quase que utópico. Como que nós vamos criar? E hoje, através de todos esses experimentos que nós relatamos naquele primeiro vídeo, as possibilidades infinitas, hoje com a descoberta da física quântica, né, e desse caminhar dela nas pesquisas, a gente vê que realmente nós somos co-criadores da nossa realidade, de tudo que está à nossa volta, da nossa vida, enfim. Mas que poder é esse que só agora chegou para nós, né? Nós tomamos conhecimento. Então, como eu disse no primeiro vídeo, tudo começou aí com a descoberta desse manuscrito nas cavernas que foram deixados aí pelos essênios, né? Esse grupo de terapeutas do deserto também considerados, que foi nas cavernas de Qumran, no Mar Morto, em 1946, né, que foi escrito há mais de 2000 anos. E ele descreve aquilo, então, que a ciência quântica, né, passa a compreender, e alguns anos atrás, e que é a existência de muitos futuros possíveis para cada momento. Nada pode ser sine qua non, aquilo, aquilo, aquilo. Nós vivemos num mundo de possibilidades, né? Então, cada um desses futuros encontra-se em estado de repouso, esperando ser despertado com as nossas decisões que são feitas no presente. Então, esse código, ele descreve com precisão essas possibilidades numa linguagem que só agora, né, alguns anos atrás, começa a ser entendida. Ele descreve a ciência que nos ensina como escolher o tipo de futuro que queremos experimentar. Então, o Greg fala que existe uma tecnologia muito usada nos tempos antigos que foi dispersa aí no século IV, como resultado do desaparecimento e a destruição de livros muito raros ou que foram relegados às escolas de mistérios, mas que só agora, com essa descoberta, é que eles começam então a vir à luz, né, do conhecimento. E é uma tecnologia muito simples, conhecida universalmente com o nome de oração. Aplicando corretamente, é possível obter coisas extraordinárias além da imaginação humana. Então, a gente acredita nisso porque senão os milagres passariam a ser simples fatos cotidianos e não somente uma exceção, né? Então, esses manuscritos achados é de uma importância considerável, né? E entre essas chaves encontradas, encontram-se instruções de um modelo perdido dessa oração e que a ciência quântica então sugere como poder de curar nossos corpos, trazer paz, enfim. Então, a gente olha para a oração e compreende o seguinte, que ela, da forma como nós a fazemos, é uma forma bastante confusa. Por quê? A gente pede, a gente tem uma lista de pedidos, né? Uma lista de desejos. E a gente precisa lembrar o seguinte, que Jesus disse, está no Evangelho, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perde-lhe-á. O que significa? Que qualquer um que tentar se defender daquilo que pode prejudicar a sua vida, acaba focando a atenção justamente sobre o que se quer evitar, atraindo. Então, o Greg nos diz o seguinte, que nós mergulhamos na possibilidade da criação,
um sentimento em forma de imagem, que é a parte da energia suficiente para desenvolver aí uma nova possibilidade. Então, olha, a imagem mostra que é uma sopa, né, de criação onde colocamos a nossa intenção. A emoção que nos liga, nos ligamos à imagem projetada, atrai a possibilidade da manifestação dessa imagem, desse objeto, dessa situação. Então, quando nós, é uma parte um pouquinho, é uma questão só de atenção mesmo, olha, quando nós não queremos algo, uma emoção baseada no medo pode surgir. E esse nosso medo, na verdade, alimenta o que nós dizemos não querer. Porque só agora a gente está tomando conhecimento desse poder, dessas condições. E a humanidade tem desenvolvido aí uma nova consciência planetária graças à força, então, de oração em massa. E diz o seguinte, por exemplo, quando eu não quero algo, por exemplo, ou melhor, quando eu quero, como é que eu vou falar? Eu vou falar uma coisa mais assim sobre, holisticamente falando, né? De acordo com a física quântica mesmo. Esse poder, na verdade, que permeia toda a humanidade, ele extrapola todos os limites de entendimento e a lógica racional do mundo material. Porém, ainda é muito conhecido, um pouco conhecido ainda, né? E a gente vai caminhando dentro, de acordo com a ciência, por isso a importância da ciência, né? E da união com a devoção, com a religião, enfim, para que a gente possa estabelecer esse suporte de estabilidade dentro desse caminho, né? Para que a gente possa percorrê-lo aí com segurança. Então, por exemplo, quando quando a gente ora, né, a gente precisa o quê? Agradecer por algo que queremos como se já fosse real. Quando sentimos que temos o nosso desejo atendido e quando sentimos esse desejo conosco, de fato não duvidamos. Na verdade, temos o sentimento de fé, certo? Agora, funciona mais ou menos assim. Para a racionalidade da nossa mente consciente, somente podemos agradecer se nós já conquistamos aquilo que desejamos. Eu acredito que todos, a maioria pelo menos, pensa assim. Você ganha um presente, você agradece. Se alcança uma graça, uma bem-aventurança, você agradece. Agora, o que a gente precisa fazer? É interessante e maravilhoso saber que o subconsciente não distingue o real do imaginário. Aquilo que eu tenho daquilo que eu ainda não tenho. O subconsciente não distingue isso, porque ele consegue entender apenas as emoções e os sentimentos. Então, e é por meio deles, do subconsciente, que nós criamos de fato a nossa vida e que atraímos as situações para dentro da nossa existência. E tudo isso é feito pelos sentimentos, né? Pelas emoções e pelos pensamentos. Então, resumindo isso, ao se comportar como se já tivesse o seu desejo concretizado, mesmo que ainda não o tenha, o sentimento é de gratidão. Não é a palavra especificamente, né? É o sentimento, a emoção e o pensamento. Então, o sentimento deve ser de gratidão, de fé e de certeza. E é aí que os milagres se manifestam. É por isso que Cristo dizia que a fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, é capaz de mover montanhas. E é nesse sentido que esse manuscrito vem trazendo essa informação e Greg desdobrou isso. Esse livro dele é muito bom.
Quando verdadeiramente temos fé, sentimos como se já fosse real. Não duvidamos, pois, né, já possuímos. Então não precisamos pedir, mas simplesmente agradecer. E quando nós fazemos as nossas orações tradicionais, que nos foram ensinadas, né, a gente clama, a gente chora, a gente pranteia, a gente reclama, a gente grita, né, na esperança de sermos atendidos. Contrariamente, acontece o adverso daquilo que almejamos. Por isso, hoje existem muitas pessoas revoltadas, pessoas que se acham vítimas, injustiçadas, esquecidas da misericórdia divina, porque o outro, quando o outro consegue ou não, enfim. Claro que existem aí, né, algumas situações, né, até kármicas, vamos colocar aqui, que a gente traz, mas nós estamos falando aqui daquele pedido que você faz e que não é atendido, muitas vezes. Então, nesse caso, vejam bem, o sentimento é de fato dúvida, medo, insegurança, o que atrairá acontecimentos relacionados a tudo isso. Então, aquele quer dizer que atrairemos exatamente situações, fatos e acontecimentos de acordo com essas emoções e frequências nas quais nos encontramos. Então, ao fazer uma oração, ao invés de nós pedirmos repetidas vezes, se quiser, pode até pedir uma vez para estabelecer aquilo, né, para você, como ouvinte de você mesmo. Em seguida, agradeça por já ter recebido aquilo que é o desejo do seu, né, que você se manifesta ali. Ao invés de chorar, de clamar, agradeça. Diga obrigado, Pai, porque sei que já me deste. Agradeça. Dúvida? Então, não pode haver dúvida de forma alguma. Então, por exemplo, essa ferramenta é valiosíssima a oração, ela vista, né, e observada por este novo ângulo, né? Porque ao invés de nós termos aí uma lista de desejos, um petitório sem fim, né? Esse pedido de ajuda, essa oração desta forma é uma poderosa ferramenta de energia que deve ser usada com clareza, com uma intenção, com fé. Porque ela cria um forte recipiente de energia para a manifestação da sua intenção, que é apoiada por sua fé. E em parceria com a fonte co-criativa, né, que é a nossa herança divina e soberana. Então, a intenção, nós precisamos abolir a lista dos petitórios, né? Através da oração, a gente deve fazer, na verdade, dessa oração, o reconhecimento do poder do Espírito do amor incondicional, da fonte de Deus sobre nós. Quando a gente ora, a gente espalha luz para o mundo, através dela. Então, cada vez que você abre o seu coração e o seu espírito para se comunicar com a fonte, é uma oração. Então, a gente ora por paz, por amor, por alegria. Então, a gente nunca fala para Deus, quando a gente vai fazer a nossa oração, a gente não deve, assim, trocando em miúdos aqui, que você não quer a doença, que você não quer a guerra, que você não quer ter medo, que você não quer ter a doença, a guerra, a tristeza, a depressão. Se libertar da depressão, disso ou daquilo. Então, esse novo modelo de oração, que está ligado à física quântica, que é o universo das possibilidades, você jamais foca no não é? Então, agradeça pela sua saúde, agradeça pela sua paz, agradeça pela sua alegria, pela paz mundial, pela paz pessoal, na família. Agradeça por tudo que você deseja, tem intenção,
Porque aí você está unindo isso ao seu sentimento de gratidão, né? A sua emoção de tudo aquilo já realizado. E isso é acessar o que está à nossa disposição. Então, quando nós falamos lá no início, criar, atrair, né? E acessar, ao invés de nós ficarmos pedindo, a gente então acessa uma das possibilidades já criadas pela fonte, já existe. Então, quando eu agradeço o fato consumado, é a chave para eu acessar aquilo que eu desejo, aquilo que eu intenciono e trazê-lo, né? Porque tudo é vibração, tudo é energia, não tem nada material. Então, o meu desejo, a minha intenção, o meu sentimento, o meu pensamento é tudo vibração. Então, se eu estou conectado por essa rede neural no meu todo, no meu biocampo e com o outro e com tudo que existe, então nesse momento eu acesso, porque o subconsciente não conhece a palavra, ele não conhece o não, ele conhece sentimento e ele conhece o pensamento. Então, essa descoberta, essa nova forma, vem a resposta para nós, né, daquilo que a gente intenciona, daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente sente. Isso vem mais rápido. E como nós estamos passando por um processo de sutilização dessa transição planetária, está tudo assim caótico no nosso tão precário entendimento, mas tudo segue uma ordem natural, uma lei natural de transformação, de transcendência, de sutileza, sutilizando. A Terra, a casa planetária está sutilizando, não só nós, porque tudo é vibração, tudo é energia, e isso parte do quê? Da nossa expansão, à medida que a gente expande a nossa consciência através do entendimento e do conhecimento aplicado no nosso dia a dia. Então, eu deixo isso aqui para vocês, para todos nós, para mim também inclusive, para que a gente possa mudar então a nossa forma de nos conectarmos com a fonte. Se já está tudo aí, eu então acesso uma das possibilidades que já estão disponíveis e criadas pela misericórdia, para que possa trazer bem-aventurança para mim, para o ambiente e para todos que estão conectados comigo, que é o todo. Somos todos um. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse manuscrito, porque não explica ele na sua íntegra, mas a essência dele. E que nós possamos, então, reformular aí a nossa conexão, os nossos pensamentos e sentimentos nesta hora. Tudo de bom e voltamos em breve.